o Wallace entrar aqui, você chama aqui no bonequinho. Uhum. Ele vai chamar o Alexandre, vai começar a chamar as pessoas. Alô, gente, boa tarde a todos. E aí, meu amigo Ara, como é que você está? Me ouvindo Fala, bem? Claudio, boa tarde. Tô te ouvindo bem. Ah, beleza. Então, gente, boa tarde a todos. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, mas vamos, enquanto isso, vamos falando aqui o que se trata o nosso assunto principal. Eu sou o professor Cláudio, um dos donos aqui da Conjugar, né? Um projeto feito aí pela minha esposa e por mim. A gente está em um estágio embrionário, mas a gente já está avançando em algumas frentes, tipo como preparatório para militares e pré-técnicos. E estamos aqui com o meu grande amigo, o Wallace Castro, um excelente profissional, diga-se por sinal. É uma honra tê-lo por aqui, meu amigo. E sejam bem-vindos a todos que estão entrando aí na live e todos que entrarão depois também, se assistirem novamente. Sintam-se abraçados aí por mim também, tá, gente? Então, gente, o assunto de hoje, a gente vai falar aí sobre porcentagem e uma aplicação da matemática financeira, que é um assunto muito corrente dentro dos concursos em geral. E vai falar um pouco do impacto, né, de como pode ser aplicado até dentro dessa situação que nós estamos vivendo, de isolamento, de cálculo dos alimentos. Então, vou passar a bola aí para o meu grande amigo Wallace para poder se apresentar e falar melhor um pouco do assunto. A palavra é toda sua, meu Bom, amigo. pessoal. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Wallace, já apresentado pelo meu amigo Cláudio. Sou professor de matemática, licenciado em matemática, fizemos faculdade juntos e estamos aqui participando dessa live aqui para poder tentar, em meio a esse tempo difícil que a gente está vivenciando, falar um pouco sobre assuntos da matemática, assuntos que são coerentes também para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, trazendo um pouco também dos estudos, um pouco do que a gente faz, um pouco do que a gente é, para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que têm interesse, que têm apreço pela matemática. E o assunto de hoje é um assunto bem coerente, é um assunto que vamos tratar sobre porcentagem, um assunto que está dentro do nosso dia a dia, está dentro da nossa rotina. A gente trabalha dentro de vários aspectos a questão da porcentagem, principalmente na questão da matemática financeira, que é um campo da matemática que aborda muito a porcentagem. E hoje a gente vai tratar a respeito disso, trazendo alguns exemplos, alguns métodos para facilitar cálculos, como a gente compreende a porcentagem dentro da matemática, o que é porcentagem no final das contas, e trazendo um pouco à luz daqueles que estão nos assistindo, como a gente trabalha a porcentagem dentro do nosso dia a dia. Então, gente, eu vou deixar meu amigo Wallace aqui mais à vontade, tá? Mas, assim, dando um pontapé inicial do assunto, porcentagem, assim, o próprio nome fala, a princípio, que é uma divisão por 100, tá? E não só isso, como ela tem infinitas aplicações dentro da matemática financeira e especialmente no nosso cotidiano, vale a pena citar aí como isso é aplicado e como isso, por exemplo, tem na aplicação dos preços. Exemplo aí, o que hoje custa R$ 15, antes desse problema mundial que temos vivido, custava 10, 9, e isso teve um aumento. E dentro desse aumento é previsto uma porcentagem. Porque já pensou, vou ficar aumentando R$ 6, vou aumentar R$ 10, vou aumentar R$ 100. Fica muito mais compacto se você reduzir isso a um termo de porcentagem. Aumentei 10%, aumentei 30%, aumentei 40%. Vou reduzir 25%, vou reduzir 40%.
Então, fica muito mais compacta a informação, tá? Então, passando a bola para o meu amigo Anderson para poder continuar a explanação do assunto. Bom, gente, eu vou passar a câmera aqui para o nosso esboço, para o nosso rascunho, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais dentro do assunto. Qualquer eventual dúvida, qualquer eventual pontuação, vocês me informem, avisem, comente, para que a gente possa trazer um pouco melhor a ideia da porcentagem. Bom, aí tem o título da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre porcentagem. E o que acontece? Porcentagem nada mais é do que um número sendo dividido por 100. A gente tem esse número qualquer, a gente representa pela letra X, uma incógnita qualquer, sempre dividido por 100 para representar realmente a ideia de porcentagem. Isso vai nos dizer que a gente tem X% de algum valor. Daí o que acontece? Esse valor X aqui, ele pode ser um valor qualquer que a gente conheça, sendo que porcentagem é um valor que normalmente a gente pega um pedaço de uma parte e comparando em relação ao todo. Porém, esse valor ele pode ser até mesmo maior do que 100. Em casos como esse, a gente vai ter a parte inteira, que seria o 100 sobre 100, e mais alguns pedaços que representaria as partes maiores. Sendo assim, vamos começar com alguns exemplos para trazer à luz a ideia de porcentagem. O nosso curso conjugal ele deixou algumas questões nos stories, antes de a gente começar a nossa live para a gente fazer um aquecimento. Eu queria destacar algumas coisas que foram comentadas, trazendo à luz do que a gente estuda dentro da porcentagem, que são, primeiro, os descontos sucessivos. Os descontos sucessivos é um campo dentro do ramo da porcentagem que tem que ser tomado alguns cuidados quando a gente vai calcular dentro de determinados preços. Por exemplo, você tem uma peça custando R$200. Você tem uma peça custando R$200, uma peça de roupa, um sapato, alguma coisa do tipo, e você chega numa loja e pede um determinado desconto, ou o próprio vendedor já informa que aquele produto teve um determinado desconto, e se você pagar uma certa quantia, haverá um segundo desconto que a gente chama de desconto sucessivo. O que acontece? Suponha que essa peça que está custando, a princípio, R$200, sofreu um desconto inicial de 20% dentro desse valor. E logo em seguida, sofreu um segundo desconto de 30%. O que a gente vai fazer? Vamos tentar calcular esses descontos à luz do que a gente entende como porcentagem. Como porcentagem é a parte pelo todo, o que a gente vai precisar calcular? Primeiro, 20% de 200 e logo em seguida 30%, não mais de 200, mas em cima do valor que restar em cima desses 200 que estamos falando inicialmente. Antes de fazer o cálculo precisamente dito, vamos entender algumas coisas que a gente vê dentro de porcentagem. Matematicamente falando, o que representa a porcentagem? Esse 20% aí, ele representa uma fração 20 vezes 100, e como você está pegando uma parte dentro de um todo, você vai multiplicar esse valor pelo todo em questão, 20% de 200. Para valores que sejam chamados redondos, ou seja, fáceis de calcular, essa conta não gera tanta dificuldade. Por quê? Como você está em multiplicações, você pode calcular como você está na multiplicação de frações. Você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E aqui o nosso resultado vai ser 20 vezes 200 é igual a 4.000.
100 vezes 1 é igual a 100. 4.000 dividido por 100, divide por 100 em cima e embaixo. Você tem como resultado 40. Porém, o que acontece? Para cálculos em que você tenha 20, tenha 30, tenha valores redondos, o cálculo da porcentagem é um cálculo simples. O que aconteceu no nosso primeiro exemplo? A gente tinha inicialmente R$ 200 da peça e foram retirados R$ 40 da peça, que foi o nosso primeiro desconto, restando R$ 160. Logo em seguida, foi calculado um segundo desconto de 30%, como a gente denominou no enunciado. Novamente reprisando, o desconto sucessivo não é mais em torno do valor inicial, é sempre em torno do valor que restou do primeiro desconto. E assim seria para mais descontos que forem calculados. 30% de 160, que é o valor que restou, como ficaria a nossa conta? 30 sobre 100 vezes 160. Você quer, ou seja, 30 partes de 100 de um total de 160 partes. O que acontece? Novamente, efetua os cálculos, multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 30 vezes 160, você tem 4.800. 100 vezes 1 igual a 100. Novamente, divide por 100 em cima e embaixo. Vai sobrar 48. Esse 48 é o valor do segundo desconto que foi atribuído àquela peça inicial que custava R$ 200. Ou seja, o que aconteceu? Aquela peça que inicialmente custava R$ 200, ela sofreu um desconto. Inicialmente de R$ 40 e logo em seguida um desconto de R$ 48. Então você tem uma peça que custava 200, que sofreu um desconto inicial de 40 e depois sofreu um outro desconto de 48. Efetuando essa conta aqui, a gente encontrou o nosso 160. Retirando os 48 do segundo desconto, a gente vai ter aqui um total de 112. Ou seja, quando você pega uma peça que inicialmente custava R$ 200 e sofreu um desconto de 20%, e logo em seguida sofreu um desconto de 30%, você está com a peça custando R$ 112. A questão é, quantos por cento, na verdade, você pagou, sabendo que o total que foi pago foi R$ 112? Aí que a gente vai chegar a uma operação dentro da porcentagem que fica muito mais fácil para calcular descontos sucessivos. Inicialmente, a gente calculou 20% de 200. E segundo, 30% do valor que sobrou. Sendo que o valor que sobrou foram 200 menos 20% de 200, que a gente encontrou 160 aqui. Logo, para a gente calcular descontos sucessivos, fica muito mais fácil a gente calcular da seguinte maneira. 20% que foi o primeiro desconto, e você multiplica pelo segundo desconto. Pode isso? Claro que pode. Para descontos sucessivos, o ideal é fazer esse tipo de operação. Como a gente viu, 20%, a gente pode representar como 20 sobre 100. 30% a gente representa como 30 sobre 100. E a nossa resposta aqui vai ser 600
sobre 10.000 divide em cima e embaixo por 100. %. O que acontece? Para aumentos sucessivos, a conta é mais ou menos parecida com isso. Mas antes de frisar um pouco sobre isso, eu queria tratar com vocês um assunto que eu queria até pedir aqui o auxílio do meu amigo Cláudio para falar a respeito de porcentagens com valores que não são tão redondos, com valores que são quebrados. Me dá um exemplo aí, Cláudio, por gentileza. Um exemplo, pode ser aí 145, 30% de 145. Show de bola. E um desconto, você quer desconto ou aumento? Pode ficar à vontade. Tá, vamos fazer com aumento, então, já que você fez o desconto agora, aí você coloca um aumento sucessivo de 20% depois. Beleza. Então a gente tem um aumento inicial de 30% e em seguida um aumento inicial de 20%. Beleza? O que acontece? Vamos tentar visualizar da seguinte maneira. 30% de 145, efetuando todas as contas possíveis, como vai ficar isso aí? 30 sobre 100 vezes 145. Para facilitar um pouco a nossa conta, a gente vai simplificar esse 0 do 30 com 0 do 100. Lembrando que os termos sobre fração que não possuem denominador, o denominador automaticamente é 1. E vamos efetuar as contas. 145 vezes 3, 15 vai 1, 12 com mais 1 são 13, 3 com mais 1 são 4. Dividido por 10. 435 dividido por 10, você vai ter aí 43,5. Ou como a gente está trabalhando mais em questão financeira de dinheiro, a gente pode colocar como sendo um acréscimo de 43,50. Então a gente tinha 145, que sofreu um acréscimo de 43,50. Efetuando a soma aqui, você vai ter um total de 188,50. Em seguida, foi aplicado um acréscimo de 20% em cima desse valor, 188,50. Então, vamos armar a conta aqui. 20% de 188,50. Novamente, para valores redondos, a gente vai precisar, a gente pode usar uma simplificação de fração que facilitaria muito a nossa conta. Esse 20 sobre 100, ele pode ser simplificado a modo de facilitar muito a nossa vida. Em que sentido? 20 dividido por 100 é o mesmo que, simplificando o zero primeiro, e você tem 2 em cima e 10 embaixo. Sendo que 2 e 10 são ambos divisores. Então a gente pode dividir por 2 em cima e por 2 embaixo e chegar ao resultado que a gente tenha 1/5. Ou seja, 20% de algum valor é 1 sobre 5 daquele valor. Como se você tivesse pegado uma parte de um total de 5 partes daquele valor, que é o nosso 150. Novamente, 1 embaixo. 1 vezes 188,50 é o próprio
188,50. 5 vezes 1 igual a 5. Efetuando essa divisão aqui, você vai ter o valor do segundo aumento. Para nós podermos ganhar um tempo, que eu quero falar sobre um assunto que precisa ter relevância dentro da porcentagem, após você efetuar essa divisão aqui, basta você somar o valor que foi encontrado aqui ao seu 188,50 e encontrar o valor que foi todo adicionado ao seu valor inicial, foi de 145. Eu queria falar em seguida com vocês a respeito de uma propriedade ultra fundamental dentro da porcentagem que quase nunca é vista, mas ela é de suma importância para cálculo de porcentagem. Por exemplo, como você calcularia (12% de 50? E aí, Cláudio? Opa, então, vou fazer um comentário aqui rapidamente. É o seguinte, poderia fazer de duas maneiras, mas vamos falar o mais usual e fica mais fácil. Coloca aí o 12 sobre 100, multiplicando por 50. Assim, né? Isso aí. Aí você pode 12 sobre 100 multiplicar 12 sobre 50, 600 dividido Isso por aí. 100 vai dar 6. 12 vezes 50 sobre 100 é igual a 6. Correto? Perfeito. Só que tem um jeito muito mais simples de calcular 12% de 50. O que acontece? Vamos escrever essa operação que foi demarcada aqui. 12 sobre 100 vezes 50. Quando você tem multiplicação de valores, a ordem dos fatores não vai alterar o valor do produto final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter os numeradores. O 12 com o 50. E reescrever a nossa porcentagem como sendo 50% de 12. Vai fazer diferença? Não. Porque como o Cláudio fez aqui em cima 50 e encontrou o valor de 600, 50 vezes 12 é o mesmo que 12 vezes 50. Então vai dar o mesmo 600 aqui em cima. E o que acontece? 50% de alguma coisa, se a gente for pensar em simplificar como a gente fez no exemplo anterior, você tem aqui 1/2 desse valor. Ou seja, você vai ter a metade desse valor. Sendo que a metade de 12 é 6. Que é o mesmo 6 que foi encontrado lá em cima quando a gente fez 12% de 50. Ou seja, 12% de 50 é o mesmo que 50% de 12. Quando você ordem dos valores da sua porcentagem, você não vai alterar o produto final. Fazendo a operação sendo 12% de 50 ou fazendo 50% de 12. Por que isso é importante? Para quando você encontrar porcentagens com valores quebrados, você conseguir encontrar o valor que mais facilita a sua vida. É muito mais fácil você encontrar 50% de 12 do que 12 por 50. Então, quando você está trabalhando dentro de porcentagem, é interessante você olhar toda a sua porcentagem para ver se não tem algum valor que facilite a sua conta, que facilite a sua vida. Algum comentário, Cláudio? Sim, sim. Primeiramente, saudações ao mestre Wellington, mestre Rafa, mestre Lucas e a professora Fernanda também pedir aqui com a sua presença nesta live, minha esposa querida, e professora de português e inglês, além de redação aqui no a gente. Apresentando a professora Fernanda aí, por favor, Fernanda, não uma saudação à pessoa, por favor. Gostaria de agradecer a todos pela presença
e tem que dizer que esse assunto ele é normalmente e causa um pouco de pavor, né? Muita observar isso nos estudos. E é um assunto muito rico, ele tem ações, trabalha, consegue trabalhar o cotidiano. Muitos de nós utilizamos porcentagem e a gente nem percebe, vê aumento das coisas, e se a gente observa esses aumentos, a gente não para refletir a questão que faz mais profunda. É um assunto prático, mas também é um assunto que traz uma preocupação para que não percamos aí cálculos que são importantes para a nossa vida em geral, tá, gente? Novamente agradeço a todos os presentes, que estão abraçados aí por nós, no meio da crise, mas eu fico muito feliz. As pessoas têm um bom tempo que eu já não vejo. Bom, gente, eu queria deixar uma palavrinha aqui também, deixando um agradecimento especial aqui também para todos que estão nos acompanhando essa tarde. Novamente a dica, se possível, fique em casa, se cuide, faça a sua parte. Por mais que a gente tenha visto que está complicado, mas faça a sua parte, porque você cuidando de si, cuidando dos seus, vai cuidar de todo mundo de uma certa maneira. Queria agradecer que estão aqui participando da nossa live, interagindo com a gente, fazer um agradecimento especial ao meu amor, minha vida, que também está participando aqui da nossa live, que também é professora, minha professora de física querida, meu amor, te amo muito. Muito bem-vinda, minha amiga. Quero fazer agradecimento também à professora Fernanda, ao meu amigo Rafael Lopes, Lucas Martins, a todos que fizeram parte também da minha trajetória acadêmica durante a graduação. Meu forte abraço aqui. E vamos seguir, porque a gente ainda tem assunto para falar. Eu estou acompanhando aqui, a professora Fernanda pediu para a gente fazer alguns problemas que foram registrados lá nos stories. Eu vou pedir para o meu amigo Cláudio me ajudar com alguns exemplos, alguns exercícios. Você também está acompanhando a nossa live e quiser tirar alguma dúvida sobre o assunto, alguma coisa, quiser fazer algum comentário, vai ser de muita valia, vai ser de muito bem recebido, até para a gente poder também interagir dentro do assunto, que é de suma importância, não só para a nossa vida acadêmica, mas para a nossa vida social também, fora do âmbito acadêmico. Beleza. Então, pessoal, uma questão aqui, uma das questões dos stories, saiu na FATEC atrás. Foi até no concurso crescente, né, para o lá no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de registrar esse problema, que é aumento sucessivo, como eu falei anteriormente. E eu vou falar agora aí, tá? Aumentos sucessivos de 20% e 30%, equivale a um único aumento de... Aí, letra A, 40%, letra B, 42%, letra C, 44%, letra D, 50%, letra E, 56%. Antes de iniciarmos o programa, nosso amigo Wallace, eu quero fazer um comentário. Esses aumentos sucessivos, assim como os descontos, eles têm uma tendência de nos enganar. Se não tiver sempre revisando, a probabilidade de a gente acreditar que dois aumentos ou dois pontos sucessivos equivalem na soma dos descontos. Isso é uma realidade que já foi externada aqui anteriormente, tá, gente? Então, só observem essa questão, que é um ponto fundamental e de suma importância de levar a acertar ou errar o problema. Ok? Eu estou na FATEC aí por volta de 2003. Então, o meu laboratório foi em 99. Então, assim, deixa registrado aí que é uma questão da FATEC, ok? Por favor, mano, você fala com a gente.
Vamos Quer que eu leia nessa. de novo? Sim, sim, por gentileza. Tá bom. Aumentos sucessivos de 20% e 30% equivale a um único aumento de... Então vamos lá, gente. Intitular agora nosso próximo assunto. Aumentos sucessivos. Como o Cláudio falou, e já deixou bem demarcado, aumento sucessivo não é você pegar todos os descontos ou todos os juros e fazer somas. Precisa tomar cuidado com certas operações, tomar cuidado com certas coisas que existem dentro da porcentagem. O que acontece? Você precisa saber o valor que você tem inicialmente para saber quanto de desconto ou quanto de aumento você teve? Não necessariamente. Você pode trabalhar com o que você aumentou no valor final ou o que você foi descontado, sabendo somente quanto foi aumentado ou quanto foi descontado. Muito bem. O primeiro desconto foi de 20. Nesse caso, como a gente está trabalhando no aumento, foi um acréscimo de 20%. Quando você tem um determinado valor, que eu não sei, mas ele foi aumentado em 20%, você, na verdade, está pagando por aquela peça, por aquele produto, 120% em cima do valor original dele. Por que 120%? 100% é o valor que você pagaria em condições normais, 120% é o valor que você passa a pagar com o aumento que foi ingerido. E segundo, teve um aumento de 30%. Só que, novamente, não é você pegar o 20% e somar com 30%. Você precisa trabalhar com um segundo aumento ou com um segundo desconto em cima do valor que foi originário do primeiro desconto. Então, o que você precisa fazer? 30% em cima do que já foi acrescido, que é em cima do 120%. Logo, o que acontece? Vamos primeiro ilustrar com um exemplo para a gente visualizar as ideias. A gente ilustrando com exemplo vai ficar mais claro para a gente entender, para a gente poder ir para a parte mais algébrica do assunto. Por questão de facilitar um pouco o nosso entendimento, vamos colocar algo que valha, a princípio, R$100. Para a gente calcular o acréscimo de 20%, fica bem simples. Acrescendo 20% a esse valor inicial que tem R$100, aquele produto vai passar a custar 120. Em seguida, esse 120 sofreu um novo acréscimo de 30%. Em cima do 120 vai nos gerar quanto? 0 com 0. Esse 00 aqui, ele é relevante porque ele está na casa decimal onde não há números diferentes de 0 depois do próprio 0. Então a gente não precisa considerar esses dois zeros, somente a parte inteira do valor que é 120. Beleza. Tem um 0 aqui do 100 que sobrou, com esse 0 aqui do 120. A gente tem 12 vezes 3 no final das contas, que vai nos gerar 36. Sendo que 36 é o valor que foi acrescido ao 120. Logo, o que você vai ter? 120, mais o novo acréscimo, que foi de 36. Isso vai dar um total de R$156. Passando isso para o lado algébrico, como a gente vai trabalhar com essa questão? Novamente, o primeiro valor que foi acrescido foi de 20%.
e o valor que passou a ser pago foi, perdão, 120%. Em seguida, foi acrescido 30% ao 120%. Então, o que acontece? 30% vezes 120%, o que você vai fazer? 30%, 120% a gente representa como 120 sobre 100. Ah, mas você não está falando que a gente está pegando a parte pelo todo? Sim, mas o valor do numerador ele pode ser maior que o denominador, gerando o que a gente chama de fração imprópria, que é você pegar toda a parte inteira e acrescentar mais algumas partes. 30% vezes 120%, 0, 0, 0, 0. 3 vezes 12, 36. 10 vezes 10, 100. 36 sobre 100, a gente pode representar como sendo 36%. Sendo que o que acontece? Esse é o valor do segundo desconto. O primeiro desconto foi de 20. O segundo desconto foi de 36. Como a gente está trabalhando com acréscimo, basta você pegar o seu valor inicial, que foi 100%, acrescer 20% e acrescer 36%, gerando um acréscimo de quanto? Você começou inicialmente com 100, passou a 156, então você teve um acréscimo de 56%, que é o que acontece aqui em cima. Quando você vai ver no exemplo, você pagou R$156 em um produto que inicialmente custava 100. Então aqui você também teve um acréscimo de 56%. Para passar para o meu amigo Cláudio, aumentos sucessivos, basta você pegar o valor do primeiro acréscimo e multiplicar pelo valor do segundo acréscimo. E no fim das contas é só somar todo mundo. 100% que é o valor que você já pagaria, mais 20% que é o valor do primeiro acréscimo, mais 36% que seria o valor do segundo acréscimo. Beleza? Muito bom, padrão. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que o pensamento que eu tinha com a cabeça quem estava fazendo o concurso da FATEC, né? Eu considerei muito similar ao que o Alisson fez aqui agora, mas levando em conta que cada porcento, cada unidade de porcentagem, equivalia a R$1, a unidade mesmo. Eu operei dessa forma e acho que até a maneira mais comum vista, né, nas provas e tal, como método de resolução, inclusive. A abstração, assim, como o Márcio apresentou de maneira maravilhosa e de muito fácil compreensão, é mais um recurso para a gente. Fica aí para quem quiser e faça bom proveito. Deixa eu só fazer uma pergunta agora. Faz um comentário sobre porcentagem na matemática financeira, que é o que realmente impacta a gente diretamente. Com certeza. A matemática financeira é um ramo que a porcentagem entra bastante, porque em questão de concurso e dentro da ementa acadêmica mesmo, a gente fala muito a respeito de juros, que é onde mais pega a questão de porcentagem. E onde normalmente mais assusta alunos e concurseiros de plantão. Por quê? Juros é um tipo de assunto que normalmente dá muita dor de cabeça por conta exatamente dos aumentos sucessivos, dos descontos sucessivos, questão que entra a porcentagem que é as taxas. E isso é o que gera mais impacto dentro do ramo da matemática financeira, que é juros. E trabalhar com juros, a gente precisa destrinchar ele em duas partes, em juros simples e juros compostos, porque são contas diferentes, que geram resultados diferentes,
E matematicamente falando, também são contas que atribuem valores diferentes. E a gente vê que, costumeiramente no nosso cotidiano, principalmente em questão bancária, em questão quando você vai pegar um empréstimo ou checar saldo, alguma coisa relacionada a isso, o banco em si, ele usa os juros compostos. Por que ele usa os juros compostos? Eu vou ilustrar daqui a pouco aqui no papel, mas o que acontece? Os juros simples, ele trabalha com função afim. O que seria isso? Função do primeiro grau, ou seja, o acréscimo é sempre linear. O acréscimo que você vai conseguindo, ou o desconto que você vai conseguindo em determinado produto, ou em determinada quantia, é sempre linear. Ou seja, para um determinado espaço de tempo, aquele valor de juros sempre vai crescer da mesma maneira. Já com juros compostos, isso não acontece, porque a forma dos juros compostos, ela fala para a gente que o crescimento, graficamente, é um crescimento exponencial. Ou seja, conforme for passando o tempo, os juros compostos, ele é muito mais vantajoso para quem está trabalhando com ele do que os juros simples. A médio e pequeno prazo, principalmente, os juros simples são mais efetivos, porque para pequeno espaço de tempo, já que o crescimento exponencial num pequeno espaço de tempo ele é pequeno, mas para médio e longo prazo, o crescimento exponencial ele faz muito mais estrago do que os juros simples. O que acontece? Entender como é que funciona, não as fórmulas, mas como funciona a ideia dos juros simples, a ideia dos juros compostos, é importante para a gente saber lidar com o que a gente trabalha no nosso cotidiano, que apesar da situação estar complicada, o nosso Brasil, o mundo todo é movido à unidade monetária, é movido a dinheiro, e entender como é que funciona a capital de giro, entender como é que funciona a ideia do pagamento, como é que funciona parcelamento, é importante para a gente poder visualizar melhor como trabalhamos dentro disso em questões, como a gente contextualiza juros, como a gente contextualiza isso em questão de concurso, em questão militar, que fatalmente cai, Enem, EA, ESA, não fica sem questão de juros. Então é importante a gente entender como é que funciona a porcentagem, principalmente na questão das taxas, porque existem questões dentro de juros que você precisa fazer conversões, você precisa entender como é que funciona juros com taxa ao mês, com taxa ao ano. Não simplesmente ler enunciado e resolver os cálculos, mas precisa entender e colocar tudo na mesma unidade para poder fazer um cálculo melhor e ter mais facilidade para eventuais contas. Porque matemática financeira é algo que está na vida de todo mundo. Independente se é estudante, se é administrador ou se é chefe de família. Matemática financeira tem tudo. Então, é preciso a gente entender, é preciso a gente compreender como funcionam os juros, como funciona a taxa de juros, taxa anual, taxa mensal, para a gente poder não ser enganado, primeiramente, e se precisar fazer algum tipo de argumento, conseguir poder argumentar com base no que a gente sabe, não com base no que a gente ouviu ou leu, mas com base do nosso conhecimento que a gente aprendeu, e é necessário também discutir a respeito disso para poder melhorar o que a gente entende como matemática financeira dentro da sociedade. Muito bom. A professora Fernanda tem uma sugestão aqui. Não sei se você vai aceitar o lado. O que você acha aí do próximo live sobre juros compostos? Juros simples, compostos? E aí, Claro, eu tá aceito. Eu gostei muito aí da sua ideia e da sua explanação sobre. Ó, o Rafa tá dando uma ideia, deu outro bem. Rapaz, essa eu vou chamar meu amigo Rafa Lopes aí para poder dar aquele alô, dar aquela ajuda. Mas estamos juntos. O que a gente puder, Tá convidado o também, pouco que a Rafael. gente Pode sabe, vir aí qualquer hora, a gente compartilha. fazer uma explanação sobre EDO.
Na maneira que a gente pode, sem pestanejar. Ah, muito bom. Olha, foi uma enorme. A gente vai ter que por aqui daqui a pouquinho, porque daqui a pouco cai a live, tá? Mas, só para não esquecer, quero agradecer a todos que estão aqui compartilhando conosco essa live. É a primeira live para conjugar e assim, eu muito feliz em poder estar contribuindo com todos os demais que estão nesse período difícil. Estive conversando com alguns amigos essa semana, tive duas amigas em especial que falaram que elas estão passando transtorno de ansiedade, até conversei com elas. Gente, não é um momento fácil para ninguém, mas vamos nos manter saudáveis e felizes, tá? Façamos exercícios durante o dia, exercícios simples, que é abdominal, enfim, não é minha área, eu faço isso, mas vamos fazer alguma coisa de manhã, vamos cedinho, e vamos nos cuidar, vamos ler o livro, vamos estar fazendo desse momento ruim, algo produtivo. A professora Fernanda me fez esse desafio e eu aceitei, porque eu achei de bom tom. Tem um outro amigo nosso que está aqui no momento, que está numa reunião, que nos sugeriu ajudar o pessoal da maneira que a gente podia, e daí que nasceu essa ideia. Então, eu fico muito feliz por poder estar contando com uma equipe tão boa aí, ajudando. Nos próximos dias temos uma outra professora que vai falar sobre a mulher na matemática, a mulher na ciência. Então, eu fico, assim, lisonjeado por aceitarem esse desafio e, principalmente, por terem tanta consideração comigo que eu não achei que tivessem tanto. Tá bom, gente? Para fechar, atendendo o pedido da professora Fernanda, ela está pedindo aqui para fazer o programa dos ovos, que está lá nos stories. Então, eu gostaria de contar com o meu amigo Wallace para estar fechando com essa questão aí que inclusive ontem eu tive que ir no mercado, né? Tive que quebrar a quarentena, fui lá no mercado, vi que o ovo estava R$ 15, acredita? 30 ovos, não está mais 12. Aqui já era 12, não era 10. Foi para 15, cara. Então, assim, ela ficou assustada, inclusive, daí que nasceu o problema, a criação dela. Então, vamos lá, gente, para fechar o dia de hoje aqui. E, novamente, muito obrigado a todos aí pela presença. Muito bem, gente. Atendendo a pedido muito ilustre, vamos resolver o problema dos ovos. O que acontece? O enunciado do problema dos ovos diz o seguinte: uma cartela de ovos custava, a princípio, R$ 12 e passou a custar R$ 15. Qual foi a porcentagem de aumento dessa cartela de ovos? Muito bem. Então, a gente tem que, inicialmente, o preço da cartela é 12 e passou a ser 15. O que acontece? A gente pode resolver esse problema com o método mais clássico de todos da matemática, que é por regra de 3. Mas vamos tentar visualizar isso por meios do nosso assunto de hoje, que é porcentagem. Beleza? Vamos nessa. Bom, o que significa isso? R$ 12 nada mais é do que o 100% do valor total da caixa da cartela de ovos. Eu quero resolver esse problema de um modo bem diferente, mas de um modo que a gente consiga entender bem claramente. Se 100% custa R$ 12, vamos tentar trabalhar com 50%. Quanto que é 50% desse mesmo valor? Nada mais é do que a metade. R$ 6. Observe o seguinte:
R$ 15, a gente pode reescrever como sendo R$ 12 mais R$ 3. Ou seja, você tem os 12 que já foi inicialmente gasto, mais uma parte desse 12. A questão é, o 3 representa quantos por cento do 12? Observe o seguinte, 50% representa 6. Como queremos R$ 3, o 3 representa metade do 6. Então, como a nossa conta aqui está diretamente proporcional, o que faz de um lado obrigatoriamente faz do outro, dividido por 2, dividido por 2, novamente dividido por 2, e aqui também a gente vai dividir por 2. 50 dividido por 2, 25%. Ou seja, os R$ 3 a mais que foram gastos nessa cartela de ovos representa 25% do total. Logo, 15% representa quanto? Perdão, R$ 15 representa quanto? 100% que seria os R$ 12, mais 25% que representar os R$ 3. R$ 12 mais R$ 3. Então a gente tem aí R$ 15 como sendo representado por 125%. Qual foi a porcentagem de aumento? 25%. Caraca, aí, meus parabéns. Olha, levou o problema a outro nível. Assim, quando o nosso amigo aqui defendeu, né, o Wallace, uma das pessoas da banca, muito falando que ela não está aqui hoje, mas ela falou uma coisa assim que eu reitero, tá? Um professor de primeira categoria leva o ensino muito sério e tem aula de professor, gente. Vamos parabenizar aqui o nosso amigo Wallace. Muito obrigado, Wallace, por estar aí compartilhando uma live comigo. Tenho aprendido muito contigo também, como profissional e como professor. Olha, sem palavras para expressar o que tu fez aqui agora. Meus parabéns e muito obrigado por me honrar por essa explicação aí tão prática e direta. E nossos alunos precisam muito disso. Então, assim, eu fico buscando métodos alternativos de explicação e, assim, quando a gente observa que uma pessoa que consegue colocar isso na vida do aluno de uma maneira que ele entenda, rápido e objetivamente, fica muito mais visível, assim, o que é a matemática na nossa vida. Porque tem gente que fala que não serve para nada, né? Então, gosto mesmo de agradecer a todos que estiveram aqui, e especialmente ao meu amigo Alan. E o próximo desafio já está feito. Então, por hoje, gente, estamos por aqui. Um forte abraço aí da equipe convidada para vocês, tá? Fiquem com Deus e força aí nessa quarentena, gente.